Muito bem, amados, esse é o quinto encontro tratando do livro de Apocalipse. E lembre-se, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Guardem isso. Hoje eu quero me ater no primeiro capítulo, entre os versículos 4 e 8. Aqui nós temos uma dedicatória da carta. João está escrevendo aqui uma dedicatória, e essa dedicatória será para as 7 igrejas da Ásia. E a leitura aqui é de fácil entendimento. Aqui vai ser fácil, nós vamos ler e vamos entender com grande facilidade. Ele começa assim no versículo 4. João, ele está escrevendo, João deixa claro que é ele que está escrevendo. A quem? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Todas essas 7 igrejas estavam sofrendo tamanha perseguição nesses dias. Então ele coloca João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. E essa graça e paz é da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quando ele fala aquele que é, que era e que há de vir, ele está falando que é de Deus, da parte de Deus. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. 7 é o número da perfeição, não vamos mais para frente. Então, aqui nós temos o Espírito Santo. A carta vem da parte do Espírito Santo. E ele fala, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, Senhor dos reis da terra. Então, já na introdução, ele diz que graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Interessante que na Bíblia toda praticamente, mas em especial no Novo Testamento, quando você vai ler sobre o batismo de Jesus, no ato do batismo de Jesus, é o ato que você vê essas 3 pessoas juntas. Você vê Deus Pai falando, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Você vê Jesus sendo batizado por João Batista e você vê o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba. É interessante que aqui aparece 3 pessoas ao mesmo tempo. Daqui surgiu o termo Trindade, né? Para alguns Santíssima Trindade. Esse nome Trindade, essa palavra Trindade, você vai ler a Bíblia todinha, de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Nós não temos essa palavra Trindade na Bíblia. Ela foi acrescentada, ela foi entendida, interpretada. A manifestação das 3 pessoas ao mesmo tempo recebeu o nome de Trindade, mas foram nós homens que demos esse nome de Trindade a esse momento. Por exemplo, Atanásio era bispo de Alexandria, ali pelo século IV, durante o concílio de Nicéia, ele que defende essa palavra Trindade, as 3 pessoas se manifestando, né, de modo diferente. Mais tarde, Tertuliano, um dos pais da Igreja Latina, já no século III, ele vai escrever uma obra, Adversus Praxias, é o nome da obra dele, e ele vai utilizar o termo Trinitas, significando a Trindade. Então, esse homem também, Tertuliano, traz à baila essa palavra Trindade. Mas o termo Trindade, meu irmão, não existe na Bíblia. É criação humana. Nós, homens, que demos o nome de Trindade a essas 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então João estava saudando as 7 igrejas da Ásia em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aí alguém vai falar, pastor, mas são 3 deuses? Um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, são 3 deuses? Olha só, olha como é que é bom a gente começar a estudar o Apocalipse lá no Evangelho de João, passando pelas suas cartas. Lá no Evangelho de João, João já tinha ensinado para nós, quem lê o Evangelho capítulo 10, verso 30, vai ver que João escreveu a frase de Jesus, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, eles são um. E João já tinha ensinado para a gente lá no Evangelho. Nós demos um nome mais bonito ainda. Nós chamamos de a união hipostática de 3 seres de uma mesma essência. É a forma humana de tentar entender Deus. Então, nós chamamos assim que Deus é a união hipostática de 3 seres de mesma essência. Olha,
João o tempo todo está lutando contra heresias. Quando ele coloca na carta aqui essa apresentação, ele distingue Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, é porque ele sabe, tinha certeza que estava escrevendo por locais que iam receber ainda informações heréticas. Logo depois já vem a ideia do subordinacionismo, onde diz que o Espírito Santo é subordinado a Cristo e Cristo subordinado a Deus. Então Jesus fala, eu e o Pai somos um, alguma coisa está errada, né? Tem também aqueles que chamam de modalismo. Uma hora Deus se apresenta como Deus Criador, outra hora como Deus Salvador, outra hora como Deus Consolador, e apresentam três formas, três modos de Deus se apresentar. Tinha também, e vai aparecer também os arianistas, os arianos, que vai dizer que Jesus foi uma criação, Jesus foi criado. Jesus é mais uma das criaturas de Deus, é o primogênito, foi a primeira criatura de Deus, Jesus. Vai ter os ebionistas. O ebionista vai negar a natureza divina de Jesus. Então, para os ebionistas, Jesus é homem. Ele sempre foi homem, ele não foi Deus. E tem os docentistas que vão negar a natureza humana de Jesus. Não, Jesus não foi homem, Jesus sempre foi Deus. Ele se manifestou aqui como um fantasma, mas ele sempre foi Deus. Vou dizer também os que seguem a doutrina de Apolinário. Apolinário vai dizer, melhor para a gente entender melhor, que era como se fosse um envelope e uma carta. Jesus era o envelope e a carta era Deus. Então, Deus está dentro de Jesus do mesmo jeito que uma carta está dentro do envelope. Vão aparecer outros. Nestório. Nestório vai dizer que a união do pai com o filho é igual da água com óleo. A água vai ser sempre água, o óleo vai ser sempre óleo. Eles não vão se misturar, vão estar juntos, vão estar bem unidos, mas não são a mesma coisa. Eutiques vai dizer que não, é como se fosse a mistura da água com o vinho. Você pega a água, você mistura com o vinho e você já não sabe mais o que é vinho e o que é água, mas ali é a mistura de água com vinho. No concílio de Calcedônia, isso já no primeiro concílio, foi o quarto concílio, o quarto de Calcedônia, isso aconteceu em 1º de novembro de 451, aí os bispos, vamos botar assim, os responsáveis pela igreja naquela época, que chegaram à conclusão que Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Jesus, 100% homem, 100% Deus. São todas formas humanas de tentar explicar o que para nós é inexplicável. Essa união, essas três seres de uma mesma essência se unindo, é divino demais. A gente não consegue entender. A gente consegue forçar um modo de tentar interpretar, mas ainda é difícil para qualquer um entender isso aqui. Então nós aceitamos de bom grado que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem cuidado de nós, nos criou, nos salvou, está oferecendo para nós uma eternidade ao lado deles. Então eu penso assim, tá? Na minha opinião ainda continua sendo um mistério, mas olhando para a Bíblia, para a palavra do Senhor, e agora para essa dedicatória de João, a gente vê que João está falando em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então ele coloca assim no versículo 5, olha só, versículo 5, ele faz a dedicatória, e ele dá agora um destaque especial à pessoa de Jesus. Então eu coloco o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o Senhor dos reis da terra. E ele fala mais, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Ele dá um destaque agora especial à pessoa de Jesus Cristo. Então ele chama Jesus primeiro de fiel testemunha. Por que João agora escreve no Apocalipse Jesus a fiel testemunha? Porque João já havia ensinado que Jesus é a testemunha da verdade. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versos 33, nós vamos ver o interrogatório de Jesus. Eu vou mostrar para vocês. Está escrito assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino
Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue nas mãos dos judeus. Ele está falando com o romano. Então ele fala para que os meus ministros iriam se empenhar por mim, para que eu não fosse entregue na mão dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Agora presta atenção nessas palavras de Jesus que João escreveu. Jesus falando: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar, de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí tem uma declaração aqui muito forte de Jesus, lá no seu interrogatório, que João escreveu, e agora está chamando de novo à tona, está trazendo à tona, quando fala que Jesus é fiel testemunha, está baseado nas próprias palavras de Jesus. Quando Jesus fala assim: é para isso que eu nasci, e é para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus, ele é fiel testemunha da verdade. A verdade que está em Jesus, no que ele disse, no que ele falou, no que ele ensinou. No seu julgamento, para os homens, Jesus era réu, mas para Deus, ele era fiel testemunha. João também colocou que ele é o primogênito dentre os mortos. Ou melhor, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. O primeiro filho, o primeiro irmão a ressuscitar dentre os mortos. Outros já haviam ressuscitado. Por exemplo, Lázaro. Todos nós conhecemos a situação de Lázaro, como foi ressuscitado. Mas Lázaro certamente voltou a morrer. Mas Jesus não. Uma vez ressuscitado, vive para todo sempre. O salmista, lá no Salmo 87, no verso 27, já falava do Messias. Escreveu assim: foi-lhe por isso faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O salmista já falava que Deus ia fazer do seu primogênito o mais elevado dos reis da terra. Então, por isso João escreveu: Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o Senhor dos reis da terra. E tem mais. Presta atenção, tem mais. A fiel testemunha de Deus, o primogênito dos mortos, o Senhor dos reis da terra, nos ama. João está falando, ele nos ama. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o Senhor dos reis, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos ama. O verbo está conjugado no presente. Ele amou, ele ama e ele amará eternamente aqueles que o seguem e o buscam. E ele fala pelo seu sangue, ou seja, o sangue é a vida. Por sua vida, entregando a sua vida no Calvário, nos libertou dos nossos pecados. Pagou o preço pelos nossos pecados. Você sabe lá o que é isso? A nossa mente humana consegue captar a dimensão disso que eu estou falando? Dessas palavras? Como pode Jesus Cristo nos amar e dar sua vida por mim, por nós, homens e mulheres ainda inclinados ao pecado? É muito grande isso, é infinito. Nosso cérebro não consegue concatenar essas ideias. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Versículo 6. E ele nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo que ele fez também nos constituiu como reino e sacerdote. Tudo que ele fez para nos salvar, nos justificar, nos regenerar, nos remir, nos santificar, tudo que ele fez ainda nos faz reino e sacerdote. Nós, os remidos, somos então povo sacerdotal. Nós somos um povo sacerdotal para Deus. E muitos, meus irmãos, muitos passam toda a vida frequentando igrejas e não tomam a posição de um sacerdote, de uma pessoa disposta a trabalhar por aquilo que crê. Nós somos remidos, meus irmãos, para o trabalho. É para trabalho. Não devemos nos comportar assim como um passarinho dentro do ninho. Veja um passarinho no ninho, está sempre ali com o bico aberto, esperando que alguém venha encher o seu papo.
Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser reino e sacerdotes. Fomos feitos para ser sacerdotes, trabalhadores dessa seara. Homens e mulheres dedicados à obra. Nós devemos continuar a obra de Deus até a volta de Jesus. É para isso que nós fomos chamados. É por isso que o Senhor escreve. Ele nos ama e nos faz reino e sacerdote para continuar a obra dele. Isso é lindo. Isso é muito lindo. Nós temos que continuar testemunhando desse amor que Jesus tem por nós e evangelizando, fazendo com que outras pessoas entendam também todo esse amor que ele tem por nós. Só que isso está cada vez mais difícil nos nossos dias. O evangelizar hoje em dia, eu vou falar do meu modo de vista, como eu penso, que eu tenho visto, a impressão que dá é que você chega para a pessoa e oferece uma solução para os problemas das pessoas. Olha, tem aqui em Jesus a solução dos seus problemas. Se você aceitar Jesus, sua vida financeira vai ficar muito bem, tua saúde vai melhorar, tua vida vai ficar em harmonia. Mas lembre-se, João está escrevendo essa carta para igrejas que estavam sendo perseguidas, para homens e mulheres que estavam sendo perseguidos. Então nós devemos continuar testemunhando e evangelizando, independente das circunstâncias. Aí ele coloca no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Agora ele começa a falar que aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas, sendo maltratadas pelos seus algozes, que estavam sofrendo, olha só, levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça porque ele vem com as nuvens, ele vem de cima. E tem mais, todo olho verá, inclusive o seu, o meu, o nosso. Todo olho verá, de todas as gerações, de todas as eras, todos os olhos. É que João está falando, todo olho verá. Até quanto os transpassaram, até aqueles que maltrataram, que não aceitaram, que recusaram, que ainda hoje não aceitam, não querem servir a Cristo. Todos vão olhar e vão ver. Aí diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, ele coloca essa palavra e fecha com um amém. Lembre-se, João está escrevendo para homens e mulheres que se converteram e passaram a sofrer perseguições. Eles estavam muito bem nos seus mundos pagãos, nos seus costumes pagãos, só que agora eles conheceram o Evangelho de Cristo, aceitaram a Cristo e por causa disso estão sofrendo perseguições. Estão vendo seus irmãos indo para a fogueira, indo para as arenas, sendo serviço de poste, botando fogo nessas pessoas, como Nero fazia. Eles estão vendo isso acontecer. E o João está falando assim, olha para cima, rapaz. Tem uma coisa muito melhor vindo para aí que vai te tirar da situação. Todos vão ver, inclusive esses que estão te perseguindo, estão te maltratando. A visão de Cristo retornando das nuvens, retornando de cima, traz alento aos corações cristãos. Nós que estamos passando por dificuldade em nossos tempos, nós também, do mesmo modo, a ideia, a imagem de Jesus voltando, essa certeza que nós temos, traz alento aos nossos corações. Nós estamos sofrendo por Cristo, mas ele em breve vai voltar. A igreja primitiva, as 7 igrejas, estavam passando por tribulações. Segurem firme, porque Jesus vai voltar, e quando ele voltar, as tribulações acabam. E quem estiver firme com ele, entra para o gozo do seu Senhor. Todos que estão te perseguindo agora vão se lamentar quando isso acontecer. Essa é a palavra de João. A igreja triunfará, enquanto os seus adversários se lamentarão. Eu, particularmente, acredito que muitos da igreja também se lamentarão e vão falar, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito muito mais pela obra do meu Senhor. Eu poderia ter me dedicado muito mais, ter estudado muito mais, ter empenhado a minha vida em fazer o que o Senhor Jesus mandava fazer. Eu podia ter me empenhado em ter um testemunho muito mais forte. Eu podia ter me empenhado numa evangelização de todas as pessoas que cruzaram meu caminho. Até nós vamos nos lamentar, certamente. Quem já viu o filme A Lista de Schindler? Se alguém já viu, vai dizer que eu estou falando a verdade. Schindler foi uma pessoa que tentou salvar o maior número possível de judeus no tempo da Segunda Guerra Mundial dos campos de concentração. Ele deu toda a fortuna que ele tinha, ou até mais, para tirar as pessoas dos campos de concentrações e escondê-las em algum lugar. E depois, quando acaba, ele fala assim, eu ainda poderia ter feito muito mais vidas poderiam ter sido salvas por meu empenho. E eu fiz muito, mas o muito que eu fiz ainda deixou a desejar. Essa é a mensagem final do filme.
Eu penso também que muito também naquela hora, quando vê Jesus voltando, vai cair em si e falar assim, puxa vida, eu tive tanto tempo, tantas condições de fazer o que podia fazer, e eu deixei de desejar. Eu poderia ter feito mais e não fiz. Então João termina essa dedicatória, certamente as palavras que ouvira de Jesus sobre Deus. Então ele fala assim, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus. O Senhor Deus diz, eu sou o alfa e o ômega. O Senhor Deus diz, eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso El Shaddai. Aí ele termina assim essa dedicatória, essa abertura da carta dele, e daqui para frente vamos tentar entender o que acontece a partir desse momento com as profecias que certamente virão. Vou parar por aqui. Peço a Deus que nos permita continuar estudando a palavra dele, dando força, dando sabedoria, dando condições. É isso que eu peço. Fiquemos em paz e até breve.